Fala pessoal, tudo bem? Comentário de gestão aqui da Brasil Horizonte referente ao mês de fevereiro. É um modelo que a gente está estruturando aqui, passando um pouquinho o que vai ser do mercado aí para esse mês, do ano. Trouxe aqui comigo o Gabriel, sócio aqui da Brasil Horizonte, para ajudar a gente nas análises aí, na questão macro, está tendo muita coisa de geopolítica. Mas para a gente começar aqui, como todos já conhecem, né? Fazer o clássico disclaimer aqui, tá? Esse material aqui ele tem caráter exclusivamente formativo, educacional, não constitui sob qualquer hipótese recomendação de investimento, oferta pública de valores imobiliários, consultoria financeira ou solicitação de compra e venda de qualquer ativo, tá? As análises e opiniões aqui apresentadas baseiam em dados públicos, em premissas gerais, podendo ser alterados sem aviso prévio a qualquer momento, tá bom? Para a gente começar, queria trazer aqui, puxar a bola aqui para o Gabriel, até para falar um pouquinho das plataformas, dos aplicativos que a gente está fazendo aqui na Brasil Horizonte. Pessoal, primeiro, boa tarde, aparecendo pela primeira vez aqui nos vídeos de gestão do Luquinhas, de cenário, etc. Ele comentou um pouquinho aqui das plataformas da BH. A gente tem basicamente duas vertentes, uma vertente um pouquinho mais de pessoa física, como se fosse uma trilha ali para stock picking, é um stock picking parrudo com inteligência artificial. Então, toda a parte de dados, etc., de mercado que tem nos outros portais, mas ainda assim com várias ferramentas de IA para ajudar no stock picking de todo mundo. E a outra plataforma é o terminal. Basicamente, é um chat, eu estou brincando que é um chat CVM, tá? Um chat GPT plugado em toda a base documental da CVM e etc. Basicamente, ele não devaneia, né? Você não tem acesso à base de dados externa, etc. Então a gente conseguiu fazer um trabalho aqui bem legal de deixar a IA mais confiável para quem quer investir, quer ter, como se você tivesse uma equipe de analista ali dotada de todos os documentos da empresa para você ali a todo momento. Obviamente não tem a parte macro, etc. A gente está falando do acompanhamento diário, do que a empresa divulga para o mercado. Essas teses mais macro a gente usa outra ferramenta de pessoa física, que dá para fazer esses brainstorms, mas a gente entende que é mais um estudo fora da caixa, ali, fora do stock picking efetivo, né, a tese. E deixar o Luquinhas falar um pouquinho do que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos lá, pessoal. A gente tem 3 grandes temas aqui que a gente tem que passar. Primeira parte macro, a gente está num momento mais conturbado de geopolítica, passando aí por alguns problemas aí no Oriente Médio. O Gabriel vai entrar nessa parte aí, até com a visão ali de dólar, preço de petróleo, etc. A gente também está vendo que o Bovespa estava no topo histórico. A gente está gravando esse vídeo aqui no dia 3 de março e todo mundo está acompanhando a alta da Bolsa. A gente está vendo isso até como um ponto aqui que pode começar a ter algum tipo de aversão a risco, a essa alta, né? Tudo que subiu, ponto clássico do ciclo econômico, as pessoas começam a questionar se aquilo que subiu de fato era para subir mesmo, né? E a terceira parte, algumas oportunidades de alocação aqui, a tese que a gente está para março em diante, tá certo? Puxando aqui para o Gabriel, preço de petróleo. Gente, a gente, para começar o papo, né, a gente trouxe um gráfico do preço de petróleo ali, partindo ali desde 2022, vocês vão ver que esse ponto está marcado ali de 122 dólares no barril, foi bem na eclosão da guerra de Rússia e Ucrânia. Aí teve aquele iniciozinho ali, tipo, vai durar, não vai durar, o Nord Stream sendo parado ali pelo Putin, aquele imbróglio ali, mas depois a gente teve um arrefecimento, não só isso trouxe uma inflação um pouco mais alta, junto com a pandemia, juro mais alto, isso trouxe uma expectativa de crescimento menor para a economia, tanto que provavelmente se a gente não tivesse o advento da IA aí nesse último tempo, a gente teria visto uma recessão técnica ali nos Estados Unidos. Por isso a gente tinha um barril de petróleo relativamente estável, ele chegou nessa casa de 60 dólares, estava ali entre 60 e 70 dólares, que é uma taxa bastante confortável para a inflação. Acho que quem já viram aí o conflito Estados Unidos e Irã, já vem se estendendo, né, aumentando um pouquinho a incerteza ali no Oriente Médio
desde aquele ataque terrorista do Hamas. A gente sabe que o Hamas é financiado em parte pelos iranianos, então aí fecha o ciclo. Você tem o Marco Rubio falando, pô, eles estão produzindo 1000 armamentos diários, a gente consegue produzir 10. Então, o ponto dos Estados Unidos era que era um ponto de inflexão. Se eles não atacassem agora, não ia ter outra oportunidade. Mas, enfim, entrando um pouquinho, por que o preço do petróleo sobe? No próximo slide, a gente vai ver aqui que é exatamente a parte, quem produz petróleo ali na região. A gente vê que o Irã em si, na verdade, ele produz só 3,1 milhões de barris por dia. Tá? Em vermelho, a gente pode ver as porcentagens da demanda global, então a oferta, como que ela participa na demanda. Não é algo tão relevante assim, apesar de ser um pouquinho mais de 20%. O problema, efetivamente, pode passar, está ali no Estreito de Hormuz. E, basicamente, a área mais produtiva de petróleo do mundo é no Golfo Pérsico. E a única saída do Golfo Pérsico é no Estreito de Hormuz. Então, apesar de só produzir 3,1 milhões de barris por dia, ele consegue disruptar 30% de todo o óleo que é transacionado via mar e 20% do gás natural. A gente sabe que a Europa tem uma demanda de gás natural para aquecimento, pelo inverno, etc. Isso totaliza 20% do consumo total de petróleo, por isso que a gente vê esse primeiro aumento de preço. No próximo slide, ele traz também, até para exemplificar a produção, né? Basicamente o Golfo Pérsico aqui tem toda a produção ali do Oriente Médio e quase tudo passa pelo Estreito de Hormuz. Falando um pouquinho da destinação, né? A gente vê que basicamente ali está muito próximo de Ásia e Europa e são os principais destinos. Você vê que 97% dos destinos aqui desse petróleo vai para a Ásia, por proximidade, por geografia mesmo. Então são os principais afetados. Você vai começar a querer comprar de outros lugares do mundo. Tá? Já no próximo, a gente... então, o preço de petróleo é afetado justamente pela não produção, apesar que passa a ser um problema quando o Irã começa a atacar todos esses pontos produtivos, né? Então, você pode disruptar também, além do transporte, a parte de produção de petróleo para mais longo prazo. E falando um pouquinho de geopolítica, isso é uma oportunidade do buy the dip, né? A gente vê aqui quanto que o Golfo ali do Oriente Médio exporta de cada um desses tipos de produtos. Então a gente tem uma participação maior em fertilizante, metanol e óleo. Minerais, eu imagino que seja muito por causa de Oman ali, então já está um pouquinho fora, né, do estreito, mas ainda está na área ali de guerra e etc. E inclusive tem muitas, a MSC, se eu não me engano, já falou que não vai passar pelo canal de Suez também, que está próximo ali da treta. Então, disrupta justamente, traz inflação não só pelo petróleo, mas pelo custo de transporte, né? Se pensar que ao invés de passar pelo canal de Suez, vai ter que fazer igual o Álvares Cabral fazia lá atrás, e passar pela África, é difícil, fica mais caro o preço do transporte. Agora, trazendo um pouquinho para o Brasil, efetivamente, né? Antigamente, qual que é o nosso modelo mental básico? O petróleo vai subir o preço da gasolina, vai batendo inflação, a inflação vai subir, não vou poder baixar juros. Ruim para a bolsa. Só que a gente tem petroleiras na bolsa, né, que não vão ter um impacto positivo disso, mas no próximo slide a gente trouxe até a derivada aqui para o Brasil, muda um pouco, justamente porque agora a gente passa a ser o quinto maior produtor de petróleo do mundo. Então a gente trouxe essa estimativa da XP, a gente tem não só uma pressão, algo que pode arrefecer a queda do dólar, a alta do dólar, né, que são empresas brasileiras que vendem petróleo em dólar. Então, na hora que o cara está produzindo petróleo aqui, está vendendo em dólar, ele está comprando real, enquanto o gringo está vendendo bolsa e comprando dólar. Então, ele segura um pouquinho a balança comercial. E, do outro lado, o governo arrecada mais. Então, pode ser algo que justamente não diminua o prêmio de risco, né? Não no curto prazo. A gente tem
é todo sell-off, né? Você vê até, a gente estava discutindo aqui antes de começar, PetroRio está caindo, com o petróleo subindo 10. Então o cara lá fora, ele vende a WZ e não se importa o que está ali embaixo, nem sabe o que está embaixo, ele está comprando por ETF. Então o nosso dever aqui é justamente identificar essas incongruências aqui de curto prazo do mercado e ganhar dinheiro em cima disso. Então, o modelo mental que muda um pouco. A gente tem um inflow maior de dólar para o Brasil, justamente por causa dessa venda, e uma saída por causa de mais curto prazo. Com isso, o governo arrecada mais, déficit fiscal menor, só que na outra ponta você tem um cenário de maior inflação. Aí não sei se, por ser ano eleitoral, a gente pode ter nosso grande presidente aí segurando a alta de gasolina, como já foi feito no passado, né? Então, imagino que deixar isso aí mais para quem falar de Brasil, efetivamente, múltiplo, etc., e bolsa, mas são as incertezas que a gente tem que lidar no curto prazo. Acho que o principal ponto da gente olhar é a duração da guerra. Se eu tiver um petróleo alto por mais tempo, eu trago uma inflação mais alta, porque isso chega nos preços. Dólar mais alto, a gente tem um efeito que na economia a gente chama de pass-through para a economia. Então, o dólar subir hoje, o preço não chega amanhã na gôndola, ele vai chegar em 6 meses, uma defasagem. Tem uma defasagem. Então a gente tem que avaliar justamente a duração dessa guerra e como que o fluxo, depois desse susto inicial, que todo mundo vende tudo e corre para o dólar, ver para onde o pessoal vai destinar os recursos. Acho que de resumo seria algo no... O dólar pode ser... A cotação do dólar sobe um pouco, a gente não sabe por quanto tempo, depende do quanto tempo demora o conflito. O preço de petróleo subiu, também vai depender por conta do conflito, quanto tempo ele vai ficar mais alto. E esses dois são inflacionários para o Brasil, mas a balança comercial dá uma amenizada no problema. Né? Exatamente. É provável que a gente está menos de calça riada do que outros países que não têm uma balança comercial tão forte. E do outro lado também você tem os Estados Unidos, Trump sempre, desde que ele entrou no governo, né, colocando o DXY para baixo, deixando o dólar mais fraco no mundo. Então a gente entende que ele está indo contra o que ele queria. Então pode ser que contra a tendência, né? O dólar está subindo mais por um risco e não estrutural. A queda dele era estrutural, agora é a aversão a risco que provocar a volta. Eu acho que a alta do petróleo também barra um pouco a questão de juros dos Estados Unidos, né? Sem dúvida. Aí é a mesma coisa daqui, né? O tempo que o petróleo vai ficar mais alto e como que isso vai chegar. Se vai chegar na inflação, etc. Porque lá o repasse é automático, né? A gôndola é tudo eletrônico, você chegou no posto. Aqui a gente ainda tem 6 meses de defasagem, né? Exatamente. 6 meses de carência. Não, mas perfeito. Acho que de resumo macro é monitorar conflito e dependendo se o conflito se estender por mais tempo, a gente pode esperar dólar e petróleo mais alto. E também depois no segundo derivado, a inflação mais alta também, tanto nos Estados Unidos quanto o Brasil. Mas assim, acho que o cenário ainda é construtivo para a gente, né? Frente aos pares, olhando todo mundo. Os Estados Unidos divulgou uma premissa que eles estão olhando mais para as Américas. Então, querendo ou não, acho que o cenário como um todo acaba sendo positivo para a gente. Benéfico para a Latam. E assim, por a gente estar fora da cadeia global, né? Nesse momento que a cadeia global é disputada, a gente, igual a pandemia, a gente acaba ficando um pouco melhor que a turma. Exato. E até um tema interessante, já trazendo a parte de mercado aqui, que a gente vem acompanhando no mercado, e esse gráfico da esquerda foi até o Gabriel que me mandou, eu fiquei perplexo, vou falar que eu fiquei contrariado quando vi esse gráfico da esquerda. Ele parece que está tendo um rotation internacional da narrativa, né? A gente sabe que tem um rotation que ele é entre os mercados, entre, né, as alternativas de mercado, entre renda fixa, renda variável e criptomoeda, ou moedas, tal, commodity. Mas esse gráfico, ele é o preço-lucro da Microsoft com o preço-lucro da Coca-Cola. Eles já se encontraram algumas vezes ali em 2022 para 2023, mas é impressionante ver a retração de uma empresa, né, assim, madura, mas ainda tech, com uma empresa que é um consumo não discricionário, né? Pode ser que a gente consiga disruptar alguma maneira
software e essas coisas, Microsoft, etc., mas disruptar a Coca-Cola é muito mais difícil, né? E aí, para complementar o gráfico do Gabriel aqui da esquerda, a gente puxou também, pelo Bank of America ali, a quantidade de inflow, né, fluxo positivo que a gente vem vendo para a Bolsa, né, nessa virada aqui de janeiro de 2025 para janeiro de 2026. O fato é que México ele vinha tendo um inflow ao longo desde 2018, mas bem moderado, e Brasil, que é a linha azul escura com a América Latina aqui, que é a linha laranja, o fato é que esses dois aqui, grande parte da América Latina é Brasil, mas esses dois aqui vêm chamando bastante atenção do investidor internacional. Tá? O grande ponto é, quando o investidor ele começa a ficar com medo, às vezes de guerra, de inflação, qualquer que seja o motivo, acho que não, sempre vai ter alguma aversão a risco em qualquer mercado, né? O investidor ele começa a procurar ativos reais, aqueles ativos que, além de conseguir repassar algum tipo de valor monetário, ele seja útil para alguma coisa, né? A gente sai historicamente daquele escambo de trocar 4 galinhas por um porco, trocar 4 porcos por um boi, né? E o fato é que, nesse gráfico aqui, a gente compara ouro com commodity. É um equal weight de commodity aqui, mas o fato é que se o ouro subiu tanto e depois da puxada do ouro pode ser que a gente caia nas duas derivadas de ativos que realmente têm alguma utilidade para o mundo, né? E a utilidade para o mundo, o ouro sempre foi um metal essencial, etc. A gente tem um petróleo que é energia, mas a gente também tem a cesta de commodities ali, de metais, commodities de grão, agrícola, etc., que podem ser a segunda derivada desse movimento global, tá? O grande ponto que a gente enxerga é que o Brasil, daquele gráfico passado ali, ele pode se beneficiar bastante, acho que na visão do gringo, que ele está buscando um pouco mais de segurança, um pouco mais de mercado básico, né? A gente para não falar o melhor do mundo por questões de dados, etc., mas a gente está super bem posicionado nessa questão de ser staples. Staples nada mais é do que o consumo não discricionário em mercadolês, tá? Como os americanos, os estrangeiros falam aqui. O Brasil, ele é... Até, desculpa te interromper, para o economês do economês brasileiro. Basicamente é o que você não vai deixar de consumir. Arroz, feijão, tal, que você compra todo mês, é o que você realmente tem que comprar. Se isso sobe na sua cesta de consumo, com inflação, você vai deixar de consumir o que é discricionário. Exatamente o que você pode deixar de consumir e o que você não deixa. Todo mundo continua comendo, todo mundo continua andando de carro, todo mundo continua precisando de logística e banco, né? Mas o fato, assim, se a gente, como o Brasil, é um grande não discricionário, como país mesmo, né, a gente não conseguiu sair da matéria-prima para ir para o produto acabado, acho que chegou a hora de conseguir surfar um pouco disso. O mercado vem saindo do super high-tech, aquele excesso de liquidez que vinha depois de pandemia, etc., e ele vem procurando um ativo mais perene. Nada mais perene do que commodity, nada mais perene. O país ainda é o maior, para não falar o maior e melhor produtor de commodities do mundo. Tá? E por que a gente acredita nisso? O Brasil ele começou a ser investível tem pouco tempo. Se a gente pegar esse gráfico aqui, a gente pega basicamente a América Latina sobre as ações norte-americanas. A gente teve um período ali dos anos 2000 até 2024, que foi um período extremamente volátil. A gente teve, logo depois da crise ali do subprime, etc., a gente teve um boom, né, da América Latina, e depois isso veio corrigindo à medida com que o excepcionalismo americano ele veio ganhando tração no mundo. As melhores empresas estão nos Estados Unidos, as empresas mais eficientes, mais disruptivas, com maiores tecnologias, estão tudo nos Estados Unidos. E os Estados Unidos veio ganhando um peso muito grande na cesta de investimentos global, tá? E me parece que esse movimento começa a ter uma reversão, que parece que lá está um pouco mais esticado, aqui a gente tem uma tese mais perene. Pode ser que os investidores olhem esse gráfico e falem assim, será que a gente não vendeu a América Latina demais para comprar os Estados Unidos? Pode ser que sim. Só que o Brasil em si, dentro da América Latina, ele só vai conseguir chegar ao ponto de ser investível se for melhorando as notas de rating. Hoje, a gente, pela Fitch, é um BB, né, um duplo B ali, pela Moody's, pela Standard Poor's, a gente ainda não está naquele grau de investimento que tem uma qualidade média. Muito menos, no, de fato, grau de investimento. A gente sabe dos problemas monetários, fiscais do Brasil,
Só que o ponto é, o gringo, o grande fluxo estrangeiro que de fato pode vir para o Brasil por conta de commodities, por conta da narrativa do não discricionário, ele só vem se a gente fizer o dever de casa. Para casa de melhorar, né, as contas públicas, etc. Para aí sim ter um grau de investimento maior e aí sim a gente poder ver esse gráfico aí da América Latina sobre as ações norte-americanas subindo. Se a gente for pegar preço-lucro de Brasil, a gente é dessa cesta aí comparáveis, tá? A gente é o mais barato, né? A gente está aí num PL, olhando para os próximos 12 meses, aí na casa de 10,5, a gente tem México com 13,8, foi até um tema que a gente conversou aqui de manhã, que de fato, né, olhando pelos financials, como se fosse duas empresas, né, Brasil e México, o México é uma empresa melhor do que o Brasil. Ele tem um múltiplo maior, ele tem índices de eficiência melhores e tudo. E lembrando que o S&P está negociando lá em cima, na casa das suas 21 vezes. O que eu quero dizer aqui é que o Brasil ele pode ser, se investível, ele ainda tem uma alta para pelo menos fechar esse gap entre China e México. A gente não é um país fechado, né, economicamente, como a China, as questões internas, a gente também não é um país que tem a produtividade, a produção de commodities e bens de produto acabado um pouco inferior igual ao México. A gente pode estar flertando ali para operar, né, vamos colocar na casa ali de 13, 14 vezes lucro, o que para a nossa bolsa ia ser excepcional, mas a gente volta a falar, a gente só acredita que esse movimento ocorra caso, né, a gente faça ali o para casa de melhorar a nota de investimento. Passa muito pelo fiscal, melhora de conta pública, eficiência do governo, ganho de produtividade, e é isso, né? Se eu pegar China, México, Brasil, são parecidos, mas esse spread de 30% que a gente tem para os dois é justamente o custo Brasil, né? Na nomenclatura que está todo mundo falando, é basicamente isso, 30% de desconto aos pares. É isso. E 30% de desconto, assim, eu ouso falar que às vezes merecido, né? Tem muito problema fiscal, a gente está passando agora, vai passando num momento eleitoral que não vai ser assim tranquilo. Então tem ali a justificativa da gente estar operando abaixo e também historicamente, pegando aí até desde 2021 para frente, a gente sempre operou abaixo, né? Porque assim, do nada descopitar e ir para cima. Eu estava conversando com um gringo outro dia, ele só me perguntou: Is Bolsonaro's son as bad as Bolsonaro? Or I should prefer Lula? I said, oh man. Falei só tipo assim, cara, Lula é o pior de todos, mas assim, o Bolsonaro também não espera algo excepcional, vai ser mais um governo populista, que parece que a trap, né, que a gente tem aqui nos países emergentes é justamente esse tipo de governo. Bom, passando para frente aqui, o que a gente consegue falar também é que, de fato, se a gente pegar só o Brasil, comparado com, né, o MSCI aí de países emergentes, a gente viu que, de 2012 até 2020, o Brasil ficava operando ali, aqui está um sobre o outro, né? Sempre ali meio que parecido, às vezes até com um pouco de prêmio sobre os países emergentes, até porque a gente tem alguns emergentes, como Turquia, que eles são, assim, de certa forma, um pouco piores no quesito de país como um todo, de balança comercial, de economia, estruturação de país, grau de liberdade, etc. E o fato é que, da pandemia para frente, a gente começou a operar pior, né? A gente opera com desconto versus esses países emergentes. O que faz a gente crer o seguinte: olha, se de fato o Brasil melhorar, a gente flertar com um múltiplo melhor ali, tiver um investment grade melhor, tem espaço, que é justamente aqueles 30% de desconto que o Gabriel comentou no slide passado, que é para fechar esse gap. Tem espaço, né? Mas o que eu não consigo ter a sensibilidade e visualizar no mercado é que tem ainda ninguém comprando essa tese. Até porque é uma tese que depende muito mais do lado interno ali de governo de Brasil do que de investimento gringo chegando aqui na nossa bolsa, tá? Para a gente passar para o segundo tema. E aqui, pessoal, a gente puxando esse tema, se o mercado não foi demais, até olhando mais para dentro agora do Ibovespa em si, a gente pegou esse print de um sentimento de mercado do próprio BTG Pactual, que ele roda com investidores, gestores de ações, etc. E o fato é que em novembro de 2025, né, uma pergunta que tinha lá era o valuation para o Ibovespa, né? 50% das pessoas
acreditava que o Ibovespa estava subvalorizado. Esse número para 2026, agora em fevereiro, caiu para 21%. E o mais impressionante é o sobrevalorizado, ou seja, caro, sair de 5% para 31%. O fato é que a gente veio falando até no outro vídeo de gestão, parece que os investidores locais vêm semana após semana, sequencialmente, vendendo suas posições, suas ações para o estrangeiro. E o estrangeiro vem comprando, por isso que a Bolsa saiu dos seus 120, 130 mil pontos para casa de 190 mil pontos, muito em função do carrego do dólar. A gente viu um câmbio saindo ali de 2024 de 6,20, 6,30 hoje, daqui para casa de 6,15, 6,20. E o fato que esse carrego do câmbio ele é muito mais importante do que propriamente dito um investimento em algum índice. Fora, como o Gabriel falou também no slide passado, que o estrangeiro está entrando via EWZ, que é um ETF, o ETF chega aqui, ele é obrigado a recomprar as ações à vista, então o gringo não sabe muito o que ele está comprando. Até ele me mostrou hoje mais cedo também, um amigo dele que é estrangeiro, perguntando por quê, né, descobrindo que não existe small caps dentro do EWZ, né? Então, quando a gente olha o Ibovespa em si, parece caro, mas tem muita coisa barata ali que não entra no Ibovespa, né? A gente ainda tem o EWZS, né? Que pega um pouquinho de small caps, mas a gente acha que o ouro aqui, onde dá para ganhar dinheiro, nas ações mais caras, sempre tem alguma coisa, mas é difícil ganhar muito dinheiro comprando blue chip, né? Você vai pegar uma pernada ali ou outra, mas coisa que dá para fazer 2, 3 vezes, ainda tem, se tiver, tá no small caps, tá? Exato. E aqui a gente mostra bastante isso, tá? Esse aqui são 2 prints que a gente tem da XP. XP faz um guia de sentimento de mercado diferente do BTG. O BTG vai até as pessoas, pergunta, fala, o que você está achando da bolsa, o que você está achando dos ativos e tal, e te dá informação, né, como se fosse um grande formulário. A XP ela traz um pouco mais quant para dentro, e ela tem esse nível de sentimento. Aqui em preto, do gráfico, ele é o Ibovespa, e o que eles conseguem fazer do índice deles de sentimento próprio. Então eles traçam uma média. Eu vi esse radar que está aqui do lado 2 vezes que me chamou a atenção. No final de 2024 ele estava marcando 0. E agora, em março de 2023, ele está no 100. Ou seja, ele está no topo histórico do nível de sentimento que eles tinham de toda a base passada. Igual 2024 estava no fundo histórico de toda a base passada. Me parece que o mercado saiu do Brasil vai quebrar para o Brasil é a grande aposta do mundo muito rápido. A gente, de fato, sabe que o índice, de fato, ele está um pouco mais esticado, 190 mil pontos, etc. E é isso que a gente tem para passar aqui hoje, para passar um pouco dessa perspectiva de que, apesar do índice estar esticado, tem algumas coisas ainda que dá para olhar dentro da bolsa. Mas índice como um todo, até aqui pela euforia que está o mercado por esses 2 mostradores aqui de sentimento, me parece esticado, tá? Então me parece que não tem muito mais para onde ir, a não ser que, né, como os grandes gestores falam, contra fluxos não há argumentos, né? E aqui, se a gente for puxar fluxo, também tem uma diferença enorme. Do lado esquerdo, fluxo de ações vindo de fundos de ações. Está caindo. Ele está caindo desde lá de 2024, esse recorte ele pega fevereiro de 2025 para frente. E o fato é que a gente teve uma saída de 5,2 bi de reais dos fundos de ações. O que é isso? Os gestores de ações brasileiros, locais, que moram aqui, tem condomínio aqui, o fundo é um fundo de ações brasileiro, esse cara ainda está tomando resgate. Na outra ponta, o estrangeiro, só em fevereiro, que saiu 5 bi dos fundos locais, só em fevereiro entrou 25 bi. Se a gente for pegar um ano inteiro de 2026, 53 bi de fluxo positivo para a Bolsa, só de estrangeiro. O que reforça a tese que o gringo, de fato, está olhando o mundo hoje com uma cara diferente, uma cara mais voltada ali para os ativos de base, os ativos mais seguros. E as empresas aqui do Brasil
a América Latina como um todo, emergentes como um todo, vem se beneficiando desse rotation. Tá? Mas, de novo, não me parece mérito do Brasil, me parece apenas um fluxo especulativo aqui. Tá? Se a gente for pegar PL da Bolsa, até para confirmar essa citação, sem as commodities, a gente vinha operando ali a quase 8 vezes, tira as commodities da Bolsa, a gente está falando aqui basicamente das empresas domésticas, a gente tem as elétricas, a gente tem os bancos, a gente tem o varejo, a gente tem as empresas de transporte, bens de capital e etc. Economia real. Economia do Brasil. Né? Brasil, raiz, assim, que faz alguma coisa com a matéria-prima. Né? Não é só ir lá, cortar uma árvore, vender a celulose, ou cavucar o barranco e vender o minério. Isso aqui é Brasil, né? Tá aqui dentro, tá com condomínio aqui dentro. Hoje a gente está negociando já com um prêmio de 11% aí da média, ou seja, a gente já está chegando no desvio padrão superior. Esse patamar de múltiplo, ele tem que estar embutido implicitamente um crescimento de país, tá? Crescimento de PIB, melhora dos termos de troca, melhora do governo, melhora, etc. Só que o que está acontecendo é que a revisão de lucro não está acompanhando o preço. Então a gente tem preço subindo muito forte e o lucro não. O que acontece com o PL? Ele começa a subir. Então quando o investidor local ele começa a enxergar a nossa bolsa sem as commodities a mais de 12 vezes, ele fala, eu conheço o Brasil ainda não resolveu tantos problemas fiscais e monetários, não tem margem de segurança para comprar nada aqui. E outro ponto que é interessante é que nessa leva de fluxo gringo entrando e local saindo, o Ibovespa, que é um índice que tem muito mais commodities, ou seja, é um mercado de base, que não tem tanto crescimento, que cresce ali como se fosse um PIB global, está negociando a um múltiplo maior do que a gente teria aqui no mercado doméstico, que é pelo índice Small Cap. O que é impressionante desse gráfico é mostrar que desde o retorno do Small para o Ibovespa vem recebendo fluxo atrás de fluxo, enquanto o Small Cap segue no escanteio. Né? Esse gráfico aí, ele tem a performance do Brasil desde lá de 2010. A gente vê que, de fato, teve ali uma reprecificação do Small Cap contra o Ibovespa, mas o Ibovespa parece estar muito mais esticado do que o índice de domésticos aqui dentro, muito em função desses dois gráficos aqui. O market cap doméstico ele subiu, né, desde dezembro de 2024, com um momento péssimo ali, ele subiu, mas ele não subiu de maneira tão agressiva igual o market cap das commodities. E por que commodity está subindo de market cap se o preço não? Essa aqui é uma provocação que a gente faz. Eu não consigo ver nenhuma commodity hoje com o preço subindo, assim, um patamar que seja considerado alto. A gente tem petróleo ainda no patamar baixo, açúcar, algodão, soja, milho, até boi ali no patamar baixo, até por conta dos movimentos de ciclo que a gente tem internamente no Brasil. Mas, de novo, minério de ferro ainda está no patamar comprimido, celulose ainda no patamar comprimido. E isso aqui, para mim, não conversa muito, que é o preço das commodities, que é o que de fato deveria drivar e puxar o preço das ações, que é o crescimento de lucro, né? O gringo gosta muito da tese de growth, né? A Vale, vamos falar, o que puxou a Vale não foi o minério de ferro, que é 80% da empresa, foi a parcela de base metals, que é 20% da empresa, o cobre subiu muito, prata, esses outros minérios que puxaram a cotação da empresa, mas 80% da empresa continua com o preço arrefecido ainda por conta de demanda chinesa, todo o problema do mercado imobiliário por lá, né? Exato. E aquilo, né? Preço subiu e lucro não. Qualquer problema que tenha, o que a gente está passando no dia de hoje, dia 3 de março aqui, qualquer problema geopolítico que acontece, os preços, né, de fato, eles voltam muito. O múltiplo cai porque você não teve earnings, você não revisou o lucro para cima, você só aumentou o quanto você paga a mais por cada unidade de lucro, tentando simplificar o que é um múltiplo aí para o pessoal. E aí, pessoal, se o mercado parece esticado
índice, né, a bolsa como um todo, né, a bolsa não é empresa, né, o mercado está esticado, mas, de novo, os locais, não tem nenhum local ainda que está com um trade eleitoral muito bem ajeitado, falando, já apostando se vai ser eleito à direita, ou se vai continuar à esquerda, etc. O mercado está leve. Quando a gente fala que o mercado está leve, essa relação put sobre call aí do índice está baixa. O que é essa relação put sobre call? Quem é put é o pessoal que está vendido, quem é call é o pessoal que está comprado e acha que o preço vai subir, a put acha que o preço vai cair. O fato é que a gente teve aí 3 grandes spikes aí desde 2022 e a bolsa subindo muito. O que deveria acontecer implicitamente? O pessoal acha que subiu demais, compra uma proteção, uma opção de venda, que no caso é a put. E não é o que está acontecendo hoje no mercado. O mercado parece que ele já tinha uma posição montada, ele não quer aumentar essa posição dos locais aqui, porque ele fala, nesse preço eu já não compro, mas ele também não quer apostar para vender, porque ele está vendo muito fluxo de estrangeiro entrando forte, e ele também não quer perder a festa, né, já que a gente amargurou aí uns bons 4 anos de mercado pressionado. Né. Se a gente for pegar performance setorial, isso fica mais explicativo e discrepante. Né? Se a gente for pegar só de 2026, o Bovespa já está subindo 17% e o Small Cap 12%. Só em janeiro o Bolsa subiu 12,5% e o Small Cap 10%. Agora em fevereiro, de novo, ele teve um movimento maior na Bolsa, que eu falo que é Bovespa, versus Small Cap. E se a gente for pegar setorialmente, tudo aquilo que está subindo muito forte, mesmo na janela de 1 ano, 3 anos, são mais as empresas que estão relacionadas a esses setores mais pesados na Bolsa. A gente tem Vale, a gente tem Petrobras, tem Itaú, as elétricas. Todas essas empresas, elas vêm recebendo um fluxo de capital por ter um peso maior dentro do índice e, consequentemente, quando o estrangeiro compra a WZ, tudo isso que é mais pesado sobe mais por consequência. Tá? E esse gráfico eu achei bastante interessante, que ele mostra justamente isso. Ele mostra o setor, todos os setores da Bolsa. No eixo aqui, na horizontal, a gente tem esse retorno de 3 meses, ou seja, em 3 meses, a Metals and Mining, Oil and Gas, Pulp and Paper, bancos e non-financials, eles estão andando aí de 25% para cima. E no eixo em pé, no eixo Y aqui, a gente tem a quantidade de dinheiro que entrou net, né, a quantidade líquida de dinheiro que a gente entrou aqui no Brasil nos últimos 3 meses. Então, se a gente consegue ver que à medida com que o dinheiro entra, esses papéis andam. E quem que ficou para trás? Que eu acho que é o grande ponto, que é onde estão as grandes oportunidades hoje. A gente tem os setores de varejo, capital goods, income properties, aqui é basicamente real estate, o agribusiness, team ticket, telefonia. Mas o grande ponto aqui desse slide é sair um pouco do que andou demais, muitas vezes pela especulação, porque de fato pelo fundamento é o lucro, especulação é o preço, que é olhar um pouco com mais cuidado para os setores de metals and mining, oil and gas, os bancos, e olhar com bons olhos ali o setor de agribusiness, o healthcare, varejo, capital goods, para tentar encontrar as boas oportunidades. Tentar ver onde que seu risco vale a pena, né? Onde tem Active Risk Premium para você tomar. Comprar, se a NTNB está te pagando IPCA mais 6, você não vai comprar um papel pagando IPCA mais 8. Eu quero ter pelo menos 5% ali de Active Risk Premium para valer a pena correr o risco de bolsa, né? A gente sabe que a definição de risco é difícil, né? Mas a variação de preço ali diária traz um pouco de desconforto para a maioria das pessoas. E aquilo, né? No final do dia, tudo é comprar barato e vender caro. Né? E um ponto que é interessante, a gente está na beirada, na porta de um ciclo de corte de juros que tomara que não seja postergado mais uma vez, aí por conta dos problemas geopolíticos e etc. Mas o fato é que esse gráfico aqui da esquerda, ele é de todos os ciclos que a gente teve de corte de juros aqui no Brasil, né? Quanto que a Bolsa andou depois que o ciclo
ele de fato iniciou, que é essa parte aqui no meio que a gente tem. Se eu consigo arrastar o mouse aqui para Dá até um botão mini aí no gráfico. tudo aqui, ó. Então, o que a gente consegue ver é que, na média, em 6 meses depois do início do ciclo de corte, a bolsa andou, na média, 12%. Lógico que teve momentos aqui que ela caiu, né? Aqui por parte de 2002, mas também subiu aqui de 2020 para frente. Na média, ela andou 12%. Na média de um ano, ela andou 20%. E na média de 24 meses, que para mim é a melhor parte aqui, ela de fato andou. E o ganho que tem na bolsa depois do ciclo de corte, quando ele começa, ele é expressivamente melhor do que quando ainda não foi dado a largada desse ciclo. Tá? Aqui puxando do gráfico do lado direito, a gente pode ver todos os ciclos, tá? Aqui em vermelho é quando tem, né, a abertura de juros, que é quando o juros está subindo, tem que subir a Selic, e quando está em verde ali, né, Selic caindo. Tá? E aqui, já puxando aqui o último slide, a gente entende, de fato, eu aproveitei esse slide aqui da última apresentação, tá? Esse é o grande ciclo, né, que a gente namora aqui para o Ibovespa. Hoje a gente está nessa linha branca aqui na casa dos 189, 190 mil pontos. E de fato, a gente já andou bem desde da última vez que a gente passou por aqui, mas a gente ainda tem um caminho belo para andar, caso, né, toda aquela narrativa que a gente está contando aqui ao longo desse vídeo, ela se concretize. A gente precisa que o gringo mantenha a narrativa de procurar um país voltado ao consumo não discricionário, as commodities, os ativos de base, que isso vem sendo, né, largado, postergado há anos. Todo mundo procurando a nova Nvidia, novo Bitcoin, etc., aquele excesso de liquidez maluco. Só que esse fluxo, de fato, ele só vai entrar e a gente só vai ter um múltiplo, um fundamento em linha, se a gente melhorar o grau de investimento, se a gente conseguir melhorar contas públicas, se não tiver nenhum conflito geopolítico. Hoje, a gente namora esse ciclo longo, né? A gente já acredita que isso aí pode acontecer no Brasil, mas a gente ainda fica em compasso de espera, até porque a gente está passando 2 eventos que são bastante relevantes, um ao lado geopolítico, igual o Gabriel comentou super bem no começo, preço de petróleo para cima, inflação para cima, dólar para cima, então não é um cenário bom, né, para o Brasil, mas do outro lado a gente tem eleição, que pode ser sim um gatilho positivo, caso a gente tenha eleição da direita. Eu vejo alguns investidores falando que uma reeleição do Lula não seria um problema para o gringo, porque o gringo já vê ele, já, né, aquele que não fede nem cheira, já conhece, etc. Eu particularmente não acredito muito nessa tônica, e o fato é que a gente está querendo um pouco fugir de tudo aquilo que subiu demais nesse rally feito basicamente por fluxo, e olhando aqui um pouco o que ainda ficou para trás, que também é alguns dos setores mais defensivos aí da bolsa, ajustada aí pelo preço. Exato, acho que é o ciclo vicioso do Ibovespa, é justamente o fluxo vem por ETF, você compra a mesma coisa, compra a mesma basket. O Lucas tem lá na plataforma, vocês verem um texto que ele aborda isso mais a fundo, mas hoje a maioria dos investidores, vou comprar Ibovespa, o gringo, vou comprar IWZ, comprei Brasil. Só que o cara não tem ideia do que está ali efetivamente, se pega o mercado inteiro do Brasil, vira um negócio que o fundo tem que comprar mais, sobe o múltiplo, e do outro lado você tem empresas que ficam de lado. Eu vi até um gringo falando sobre isso lá nos Estados Unidos. Tem empresa aqui no Brasil que tem 3, 4 pessoas cobrindo, que ninguém olha tal, e tem várias oportunidades, e a gente está aqui para ir descobrindo, navegando o mercado e achando essas oportunidades. Boa. Pessoal, era isso. A gente agradece aí quem permaneceu até o final do vídeo. A gente vai tentar trazer esse modelo com mais frequência, tá? Acho que é um modelo bacana que a gente consegue comentar tanto o top-down do macro, né? E como a gente encaixa a parte aqui da alocação dentro desse top-down, né? O tema de guerra está super recente, a gente está gravando isso em cima do olho do furacão. Terça-feira, né? O ataque foi sexta para sábado. Exato. E agradecer a todo mundo aí o tempo e a disponibilidade.
Quem gostou do vídeo, vocês querem ver mais, dá um follow aí no canal, curte o vídeo, comenta, deixa. Se tiver muita pergunta boa aqui, a gente grava um vídeo ou lá no Instagram respondendo tudo, ou aqui no YouTube mesmo, a gente vai estudando o melhor formato possível para encaixar aqui e trazer informação para vocês. Obrigado, pessoal.